Minha convidada de hoje possui um vasto currículo de estudo. É técnica em arqueologia, graduada em História e Letras, com ênfase em língua e literatura espanhola. Possui especialização em educação de jovens e adultos em História Contemporânea e possui mestrado em História e é doutora em Ciências Humanas. Atualmente ela é professora e coordenadora da Universidade Aberta do Brasil em seu município, além de atuar como vereadora eleita também no município de Praia Grande. Desde seu primeiro emprego em casa de família, nota-se que por meio dos estudos ela construiu uma trajetória em tanto. Como filosofia política, ela acredita em equidade e igualdade nos diferentes setores da sociedade. Em sua religião, se considera alguém que acredita em Deus. Eu desafio nesse momento a vereadora Silvia a subir no palco político, expor suas ideias e defender seus ideais. E já estamos aqui com a vereadora Silvia de Praia Grande, com esse currículo incrível que eu compartilhei com vocês. Bom dia, vereadora Silvia, tudo bem? Bom dia, Bruno, tudo bem? Bom dia aos espectadores, a todos e todas que estão nos assistindo. Isso aí. Vamos falar um pouquinho agora, vereadora, que currículo legal, hein? Eu estava olhando ali a sua trajetória de estudo, assim, desde arqueologia, história, daí letras, e você vem até um doutorado. Eu quero falar sobre tudo isso. Mas quero te perguntar, assim, começou com o quê? Começou primeiro com o técnico, com a graduação? Como que foi essa trajetória de estudo, assim, na sua vida, né? Então, Bruno, a minha trajetória de estudo é muito peculiar, quer dizer, não é tão peculiar, porque muitas das pessoas hoje no Brasil passam por uma semelhança da minha trajetória. Eu estudei até uma certa idade, depois eu precisei sair da escola, né, por questões, né, familiares. Retornei na educação de jovens e adultos, finalizei o ensino médio e depois, então, eu segui na graduação. Fiz primeiro História e junto com História eu fiz Técnica em Arqueologia, quando foi meu primeiro emprego nesta área, né, quando eu morava no Rio Grande do Sul ainda. Trabalhei algum tempo com arqueologia, para depois trabalhar como professora. Logo em seguida eu fiz as especializações de História Contemporânea, e em 2008 eu vim morar em Praia Grande, né, Certo. e aí ali eu comecei a trabalhar como professora, e em 2012 eu passei a trabalhar no Polo da Educação Aberta do Brasil, da Universidade Aberta do Brasil, e surgiu a oportunidade de fazer uma especialização na educação de jovens e adultos. Mas o meu sonho sempre foi o mestrado, né, eu sempre gostaria de, né, de tentar o mestrado, enfim. Fiz uma nova especialização e neste momento também aconteceu que nós recebemos no polo de Praia Grande, a licenciatura em letras em língua espanhola. Então, por gostar muito do idioma, então vou tentar também. Então, fiz também lá no polo. Nesse meio tempo, quando ainda não tinha finalizado, eu passei no mestrado, em história. E eu passei na Universidade de Pelotas, né, na UFPEL. Bah, Então, um pouco longe, um né? pouco longe, né, então o mestrado eu fiz lá em Pelotas, presencial. Eu, né, ia toda semana para fazer para estudar, saía de casa em torno das 3 horas da manhã para chegar lá às 8, 9 horas para direto pra aula, assistir a aula o dia inteiro, no outro dia retornava para Praia Grande para trabalhar. Finalizei, foi um processo bem difícil o mestrado, assim, foi físico, né, porque era muito desgastante essa viagem até Pelotas, são 480 quilômetros, Sim. sozinha, né, então, Ia enfim, dirigindo ou de ônibus? dirigindo, Dirigindo. ia dirigindo, porque não tinha como eu chegar, né, até lá de ônibus, né, prazo certo. E o mestrado, pra nós, assim, que estamos no ramo de já trabalhando, ele é mais difícil, porque são dedicações muito maior, né, para a questão do estudo, enfim. Mas consegui finalizar, terminei em 2017 e 2019 eu prestei, para a UFSC, daí mais perto, né, aqui em Florianópolis. Então fiz a prova, a seleção, né, era uma prova bem concorrida na época, tinha 105 candidatos para 16 vagas. Fizeram a prova 70 candidatos, mais ou menos, e são por eliminações, né, vai fazendo a prova, quem passou vai para o projeto, enfim, e finaliza com uma entrevista. Eu fiquei em terceiro lugar, fiquei muito feliz. Para mim, aquela entrada no doutorado é uma das, assim, que eu considero uma das maiores realização que eu tive dentro da questão do estudo, assim, porque foi meses de estudo, né, para uma prova, enfim, e eu consegui ficar em terceiro lugar. Então isso mostra que a gente precisa, né, tendo as oportunidades, a gente consegue chegar,
em patamares, né, mais elevado. É difícil, hoje a gente sabe que o doutorado é 2, 3% do Brasil que tem que é essa formação de doutores, né? Esse é o percentual. É um percentual, assim, brasileiro. E entrar numa universidade pública, então, para mim foi era um grande desafio, foi, Uhum. né? Entrar e finalizar, né? Eu finalizei em 2023, defendi em 2023. Fomos atravessados por toda a questão da pandemia, que também impactou, né? De certo modo, no meu caso, impactou positiva e negativamente, como grande parte da população brasileira, muitos mais negativo do que positivo. Sim. Por conta da pandemia, eu consegui fazer 2020, eu consegui fazer as disciplinas online, né? Então isso me facilitou as viagens, né? Porque até Florianópolis também é uma viagem de 4 horas e de volta eu perderia 8 horas, né, do meu tempo. Mas consegui, sabe, consegui terminar o que comecei, né? Como dizia uma amiga minha, que ela sempre disse: tu vai terminar o que tu começou. Porque muitas vezes a gente passa na questão, eu vou desistir, eu não quero. Mas tem muitas questões, né, que envolve, né, quando tu entra num doutorado, em qualquer graduação ou não, mas no doutorado mais ainda, porque você envolve toda a universidade e existe todo um patamar que a universidade precisa seguir e o estudante ele faz parte disso, né, desse processo que também qualifica a universidade, os orientadores, os professores, o próprio programa, né, de ciências interdisciplinar em ciências humanas também. Vereadora, agora, linda a trajetória de estudo, tudo como foi se desenhando, isso é muito legal, né? Porque isso comprova que se as pessoas elas vão tendo vontade, as oportunidades vão surgindo, elas conseguem trabalhar e daí chega com um currículo muito bonito como esse que é o seu. Agora, dentro do mestrado, o programa do mestrado não exigia que tivesse algum tipo de extensão fora do país. O doutorado, sim? Conta pra É, gente um pouquinho sobre isso. o doutorado sanduíche, normalmente tu faz no doutorado, né? Ou às vezes Uhum. também pode tentar no mestrado fazer uma extensão fora do país. No mestrado não me exigiram isso, né? Na verdade, você vai escrever uma dissertação de um determinado assunto. Certo. Alguns estudantes, né, que acham pertinente, conseguem bolsas para ir fora do país, é importante também. No doutorado, né, o programa de pós-graduação do interdisciplinar, ele tem o PRINT, que é um doutorado sanduíche, que você pode fazer uma parte fora do país. Aí existe também todo um trâmite, né, que você precisa passar por um processo, né, e fazer a seleção também, ter um orientador fora do país, por exemplo, se eu fosse fazer na Universidade de Coimbra, que trabalha em Portugal, que trabalha dentro de uma perspectiva que eu trabalho, né, que é a educação de Certo. jovens e adultos. Então, eu teria que entrar em contato com a universidade, ver se haveria a possibilidade de um professor de lá me orientar para que eu pudesse entrar também aqui no programa já com todos esses requisitos, né, prontos, além da proficiência, né? O mestrado te exige somente um idioma. No caso, eu utilizei o espanhol. No doutorado, era um espanhol, o inglês ou francês. Então, também foi um outro desafio, porque eu não dominava a língua inglesa, ainda não domino, né? Então, só tinha o espanhol, Só para deixar só para claro. deixar claro, não me fazer perguntas em inglês, por favor. Então, para entrar foi uma outra questão também do doutorado que eu precisei superar. Eu já havia passado no processo seletivo do doutorado todo, e para minha matrícula eu precisava dos 2 idiomas na hora da matrícula, e eu só tinha o espanhol. Então, eu fiquei depois 15 dias, comprei um curso de inglês, né, focado para proficiência do doutorado e mestrado, e porque entra muita gramática e tradução de textos, né? Fiquei 15 dias, dia e noite, estudando aquilo para me poder passar na prova do inglês para apresentar o certificado no dia. Não me pergunte se eu sei o que eu li naquela época, porque não sei, porque foi tão Focado, forte né? assim e focado para aquele momento, para aquele determinado prova que eu iria fazer, que depois que eu passei, o 7 era 10 para mim, né? Então, Aham. olha, foi muito muito bom, assim, e muito desafiador também, né, para conseguir entrar no doutorado, sim. E a rotina de estudo ela é muito desafiadora, né, vereador? Isso, precisa de uma disciplina, porque
tudo é mais interessante do que você sentar para ler e fazer tuas, né, tudo é mais legal, o trabalho no jardim, em casa, às vezes, tudo é mais interessante Passar um do que café. passar um café, conversar, né, enfim. Mas você precisa daquele momento, porque é você e os estudos ali, ninguém vai fazer por ti ali, então você precisa, de fato, se dedicar. E assim, eu tive muito tempo fora da escola, então e eu sempre meu grande sonho desde criança sempre foi voltar a estudar, era o meu objetivo e meu sonho, né, era voltar a estudar e claro que quando eu era pequena, muitos anos atrás, né, eu não tinha dimensão, né, de que eu chegaria tão longe, mas assim, acho que foi surgindo as oportunidades e eu fui aproveitando. Então, né, fui tendo condições, né, de aproveitar essas oportunidades que me foram apresentadas. Muito legal. Agora, eu estou super curioso com uma situação, vereadora. No meio de toda essa perspectiva de estudos, de mestrado e de tudo mais, né, doutorado, não sei em que época que veio a vereança, nós vamos agora descobrir como que nasce o desejo de vir para a vida pública, para a vida política, né? Primeiro o porquê, né, que veio para a vida política, que ela também é super desgastante em outros aspectos. Primeiro o porquê e segundo quando, no meio de tudo isso, né, surgiu essa dinâmica de se tornar vereadora. Assim, foi a grosso modo, assim, na verdade a gente já tem não vou dizer que é um espírito de liderança, mas a gente tem um perfil de estar em determinados espaços, enfim. Mas o fato de, né, de se lançar candidata a vereadora, de aceitar essa proposta, né, foi muito da família, assim. Acho que minha família, todo mundo já estava falando e menos eu, né. Todo mundo já estava dizendo: "Não, né, vai que vai dar certo, a gente vai ajudar, nós vamos", enfim. Mas, assim, a questão familiar foi muito forte, assim. Eu tenho uma irmã também que mora em Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul, que ela é vereadora, já é o segundo mandato. Então ela também foi uma das pessoas que ela é da área da saúde, então ela tem um trabalho muito bom, muito exemplar lá em Dois Irmãos com dentro da questão da saúde, então ela me inspirou muito também, assim. Mas a ideia, assim, o partido que veio convidar, que insistiu, né, que enfim, então nasceu daí, sabe. Mas essa questão de estar nos espaços, de estar em perfis de liderança, eu já tinha antes, assim, em alguns locais onde tu vai passando, onde tu vai construindo também. Mas estar vereadora, assim, vamos se candidatar. Eu sempre falo que eu me lembro muito de Hannah Arendt, que é uma filósofa alemã, que ela fala que uma das principais virtudes da política é a coragem. E, de fato, eu acho que a gente precisa ter coragem para entrar nesse campo, principalmente nós mulheres, né, que tem ainda um desafio muito muito grande estar nesses espaços de poder que é exclusivamente masculino. Então, se a gente pensar hoje que nós somos 51% da população feminina neste país e somente 16% está representado dentro das câmaras, tanto estaduais, municipais e federais, então ainda é um percentual muito muito baixo, né? Então, mas a É aquém do que ideia, se né, espera, né? a ideia é aquém do que se espera. A ideia de entrar, né, e fazer, e buscar, e tentar fazer algo diferenciado, assim, do que eu acredito enquanto política, foi nesse sentido, assim, pelo incentivo familiar, né, Sim. dos meus filhos, meu esposo, das minhas irmãs, a minha família num todo, assim. E das pessoas que acreditam, né, que acreditaram que poderia fazer, diferente, que poderia ter, né, seria importante, seria bom para a política do município uma mulher, né, e o meu nome estava À cogitado disposição. à disposição para isso. Vereadora, vocês estão pavimentando com toda certeza um caminho que futuramente vai ser diferente. As mulheres estão ocupando mais espaços de poder. Eu acredito muito assim que existem áreas que as mulheres elas são tão incrivelmente superiores aos homens, principalmente nos detalhes, né? Nós estávamos montando aqui o estúdio e a nossa gerente, né, aqui é a Tamires, é uma mulher, nós somos gerenciados por ela aqui. A gente ainda falava aqui, eu digo, meu Deus, eu não teria capacidade de enxergar esses detalhes. Como é importante, né, a visão e a liderança das mulheres em todos os campos, seja na iniciativa privada, seja no terceiro setor, ou seja também no primeiro setor, no governo, enfim. Então, acredito que vocês estão pavimentando um caminho que acredito que as futuras gerações vão colher muito, né, a respeito dessa liderança que vocês estão implantando. Agora,
Eu vou dizer uma coisa aqui, vamos falar aí com as mulheres que estão nos acompanhando em casa, com as mães que estão nos acompanhando em casa, porque no meio de toda essa trajetória de estudo, de política, de tudo isso que você nos contou até agora, você teve espaço para ser mãe de gêmeos. Então, Foi isso então mesmo? Eu sim, fiquei sim. assustado quando eu vi na biografia, eu disse: "Gente, como ela arranjou tempo para ser mãe de gêmeos?". Como é que foi esse desafio, vereadora? Quando que os gêmeos vieram? Em que fase? Então, assim, os gêmeos chegaram na minha vida muito cedo, assim, eu tinha 21 anos quando eles nasceram. Eles estão com 30 anos hoje, o Uhum. Igor e o Heitor. São sujeitos fantásticos, claro, né. A mãe não ia falar diferente, né, gente? Lindos. Então, assim, então, mais um desafio, né, imagina eu, com 21 anos, né, de repente, em 30 anos atrás era mais difícil de você, por exemplo, ultrassom, essa coisa toda, eu fui descobrir já no 4º mês que eram gêmeos, né, 4º para 5º mês. O susto. Um susto, né, porque você estava esperando e uma carência bem grande na época, assim, uma pobreza bem significativa, e daí de repente você tem 2 crianças, né, 2 meninos para Ao mesmo atender ao tempo. mesmo tempo. Mas enfim, né, eu acho que, como eu te falei, eu acredito muito em Deus, eu tenho uma fé muito grande, ainda que não tenha uma questão religiosa, né, forte, mas a fé em Deus eu sempre tive. Acho que ele não dá algo pra gente que a gente não tenha condições de tocar. É bíblico, inclusive, isso, né? Exato. Então, os gêmeos para mim é uma grande alegria. Sou muito feliz por ser mãe do Igor e do Heitor, e me emociona ao falar isso, porque acho que o que a gente deixa importante do que a gente deixa nos filhos é ouvir assim: "Teus filhos são boas pessoas". Isso é fantástico, sabe? Você escutar isso, você ouvir que, em qualquer lugar que você vá, eles são pessoas, né, que são bem vistas, enfim. E essa educação, essa questão que a gente tenta, né, trabalhar com eles. E eu hoje, então, né, eu só tenho a agradecer pela chegada deles na minha vida e pelas transformações que eles conseguiram fazer, não só na minha, como do meu companheiro. E não foi fácil, a gente não vai dizer que foi fácil, porque não é fácil, né, ser mãe de gêmeos, mas acho que são pessoas escolhidas, né, e eu agradeço a Deus por ser uma pessoa Foi escolhida, agraciada por com ter esse esses 2 filhos maravilhosos que eu tenho. e conseguiu criá-los e no meio disso ainda empreender a sua trajetória tanto Isso de foi estudo, tanto científica quanto política, foi não tudo, né, depois da vinda deles, bem depois, né, foi e algum galgando. deles seguiu a trajetória política Não, ainda não. e de estudo? De estudo, eles chegaram à graduação só Só a finalizaram. graduação não. É Não, mãe, o para mãe, para Não, que eu não, não, isso é para ti. O Igor, ele fez turismo, gestão de turismo, ele trabalha no Ibis, na rede Ibis, hoje está em Porto Alegre, certo. é subgerente lá em Porto Alegre. E o Heitor, ele fez redes de computação e técnico agrícola, ele trabalha na área da técnico agrícola. E tem uma pequena loja junto com outro sócio também, na área da computação e enfim, E o Heitor é Praia mora Grande? em Praia Praia Grande. Grande mesmo, E tá o mais Igor, próximo. foi para o mundo. Foi-se para Porto Alegre, cidade Não, já grandona. já foi para vários, foi para Minas Gerais, Bauru, Joinville, agora tá em Porto Alegre. Daí até quando, não sei, porque ele é nômade. Vamos ver para onde vai, até porque é rede de hotéis, né? É, Agora, vereadora, queria levar você a se posicionar um pouquinho relacionada ao governo federal. É uma pergunta que eu sempre faço, o nome do programa é Palco Político, a gente quer falar de política, né? Você já é uma vereadora eleita, tem ali os seus anseios, seus mandatos, a gente vai ter um pouquinho de tempo para falar aqui ainda nessa entrevista a respeito de algumas ações municipais, mas o seu posicionamento a respeito do governo federal hoje, nesse segundo ano que se inicia do mandato do governo do presidente Lula, né, do governo, enfim, federal, como que você observa, assim, a atuação do nosso país? Você como uma técnica, você como uma pessoa que estuda, né, não só ciências humanas, como também está engajada no meio político, você acredita que o nosso país ele está se encaminhando, ele está no rumo? O que que você vê da gestão política e também técnica do governo Lula até o presente momento? então, assim, eu vejo, entendo, né, que existe a gente tem um grande retrocesso nos últimos anos, e a gente precisa repor tudo isso, refazer. E eu acho que 1 ano ainda é pouco, mas a gente já teve algumas políticas significativas que vêm, ao encontro dessas negações que a gente teve nos últimos anos. Então, eu acredito, assim, que
tem várias falhas, né, que eu não vou trazer aqui, que eu vejo enquanto político, mas que, assim, que a gente tá indo num caminho, né, não sei se nós vamos chegar aos 4 anos que vai chegar aos 4 anos de mandato e vai ter, essa A postura, essa efetividade, né? efetividade dessa política que ele está buscando implantar. Um exemplo disso é a questão da Petrobras, que hoje está muito em voga, né, por que, né, que essas questões e toda ali. Então, está se pensando, né, como hoje a União é o maior acionista da Petrobras, e a gente sabe que se houver um aumento, né, desses subsídios da Petrobras e esses subsídios fossem implementados em questões na melhoria, na questão de políticas públicas, isso seria eficaz. Né? Eu penso dessa forma, não sei se, mas não é o que está se encaminhando hoje, né? Então há uma redução e a gente precisa diminuir o custo do combustível para a população. A gente precisa, de fato, mas a gente também tem que pensar que esse subsídio, né, esses dividendos que a Petrobras adquire, ele pode também ser revestido em políticas públicas que também vai beneficiar a população. Meio Então, é ambiente, meio tudo mais, né? ambiente, tudo mais. Então, assim, o que que muitas vezes o que que se pensa assim, que a Petrobras precisa fazer o que ela faz de fato, que é explorar o petróleo. Mas por que ela não pode investir também em energias renováveis? Sim. Porque aí você também, porque a gente sabe que o petróleo ele é finito, né? Você vai explorar, em determinado ele vai acabar e ele não vai se regenerar novamente. Ninguém produz petróleo, né? O Exato. Então petróleo ele vai a ser natureza vai entregar e a hora e que deu, acabar, acabou. acabou, exato. Então, assim, e por que não pensarmos também em energia eólica, energia solar, né? Toda essa questão, assim, e dentro da sustentabilidade para o país. Eu acho que também é um caminho, que talvez esse caminho que talvez o governo Lula queira seguir e tá sendo tão taxado, tão criticado. Eh, dentro desse aspecto, eu acabei puxando um assunto que, de Não, mas repente, não, ótimo, porque é né? sobre isso, é política pública, e eu acho que a Petrobras, ela tá mesmo em voga, tá em alta Sim. essa discussão, e foi muito legal o seu posicionamento, né? Eu acho que é dentro desse, eu penso que é dentro dessa perspectiva que pode ser melhorado, né? Que a gente precisa pensar das próximas gerações que vão estar, né, nesses espaços de poder ou essas gerações que estão vindo, né? Elas precisam saber ter essa garantia de que daqui 10, 20 anos, né, nós vamos continuar fazendo. Da forma como a gente está fazendo, a gente sabe que não vai estar. Né, da forma como a gente está usando os recursos naturais, a gente sabe que daqui a 10, 20 anos, se nós não buscarmos por alternativas, talvez essa geração não consiga, né? Então, acho que Uhum, a gente precisa pensar, quem está nas gestões precisam pensar a longo prazo. Não claro. pode ser somente o hoje. Claro que hoje o interessante é o quê? Que baixe o combustível, que a gente possa pagar o Isso. combustível mais barato. Porque as pessoas pensam no imediato, né? Exato, mas a gente precisa pensar, principalmente os governantes, eles precisam pensar, né, eles têm o compromisso de pensar a longo prazo. Então, não sei se te respondo Com mais ou menos. certeza. E dentro dessa linha, vereadora, a respeito de governantes, de Estado e de União, você, como vereadora, precisa buscar muitas vezes recursos de fora para que possa, por meio de emendas, fomentar projetos, enfim, a nível municipal. Você considera que você teve sucesso nesses anos de mandato com as suas parcerias com deputados federais, estaduais, não sei se senadores, você conseguiu adquirir emendas? E se sim, se você considera que teve essa efetividade, em quais áreas você costuma destinar e atuar quando você consegue adquirir alguma emenda parlamentar para o seu município de Praia Grande? Sim, conseguimos. A gente sempre fez em nome da bancada, nós sempre pedimos juntos, né? Eu Aham. acho que até porque isso fortalece, né, a bancada e, né, dá mais impacto para conseguir as emendas. Então, foram emendas para pavimentação de ruas, foram emenda para educação, foram emendas para construção de rua coberta, máquinas, a reta escavadeira, essas questões, para cursos, né? Emendas para fomentar cursos técnicos também, tudo dentro dessa perspectiva eu sempre falo, né, dentro da minha bandeira de luta, vamos dizer assim, está a educação, né, que não podia estar fora, Não né, teria como, né? e a agricultura também que são, né, e os demais vão, mas a que você mais, né, foca é a agricultura e a educação. Então, dentro dessa perspectiva, eu acredito que a gente conseguiu muitas verbas para a educação. Agora, a semana passada, o prefeito ainda me mencionou que lá no início foi uma das primeiras emendas que nós havíamos conseguido, nós fizemos investimos na pavimentação
com um acordo que ele daria um laboratório de ciências para uma escola. Certo. Então fizemos essa troca entre a prefeitura, Verbas, né? entre verbas. Então ele usou toda a verba que nós tínhamos conseguido com a deputada e em troca ele se posicionou pelo laboratório. Ainda não tinha acontecido, mas semana passada ele me disse que vai honrar com um compromisso. Então eu fiquei bem contente e a escola agradece. Então mobiliário, hoje a gente tem escolas lá no município muito bem preparada, assim, com verbas que a gente conseguiu, não só nossa bancada, mas com outros vereadores também. Além de uma verba que eu consegui com a deputada Ada De Luca, que foi para a escola da comunidade quilombola de São Roque, nós não tínhamos uma escola muito precária lá, então eu consegui a verba destinada específica para lá. Hoje a gente tem uma escola assim muito bonita lá, até convido você para ir lá um dia Quero lá conhecer. conhecer, Eu imagino. dou aula lá à noite, né, para jovens e adultos, e durante a tarde tem aula para as crianças. Então tem uma escola muito bonita, equipada, o Estado também deu um suporte também em questão de computadores e internet, enfim, todo Todo o aparato o aparato necessário, né? necessário. E isso foi por verbas. E às vezes a gente se questiona o porquê estar nesses espaços, né, Bruno? Por que estar vereador? Às vezes eu me questiono por que que foi me Onde eu vim parar, né? Aonde eu vim parar, né? Mas aí a gente também se coloca agora falando para você, me veio à mente, se eu não estivesse de repente lá, né, nesse momento quando ela trouxe, porque ela trouxe muito específica, eu trouxe essa verba para você, porque eu sou mulher, enfim, né? Tem essa Aham. questão. A única vereadora É de a Praia única Grande. vereadora no momento. Hoje a gente tem uma outra suplente que assumiu. Ah, sim. Então, se eu não estou lá, de repente essa verba nunca chegaria a essa comunidade, né? Porque ou para a educação, chega de repente, né? É claro que todos os espaços precisam, mas eu penso que a educação ela precisa dessa valorização dos espaços, né? A gente não pode dizer, tendo um quadro, não, a gente precisa de qualidade também, Sim. né? O E é professor deixar o seu nome na história é também, né, o vereadora? professor, exato, É né? muito legal, assim, Então porque são os seus são almejos, as suas aspirações, porque outros vão estar lá, vão destinar para outros lados, então por que isso. não você estar lá? Porque a ótica que você está olhando precisa, e você está representando. Olha que interessante você poder olhar para aquela escola que você leciona hoje e dizer, poxa, que legal, né? Foi uma Uhum. emenda que eu articulei. Isso deve ser muito É gratificante, né, muito vereador? legal, sabe? Às vezes estou lá e assim, para quem conheceu a precariedade que nós tínhamos antes, né? Que era uma sala de aula com a cozinha dentro e tudo junto. Sim. Então, hoje não, a gente tem salas separadas, tem consultório médico, tem rampa de acesso, tem banheiros com acessibilidade. Então, até um dia um aluno da noite me falou, professora, parece banheiro de pousada. Então, você imagina, né, que é Muito legal. né, uma coisa assim muito simples, assim, mas que tem um impacto muito positivo na comunidade. Isso assim, a gente só agradece. E dentro das outras emendas, a rua coberta que está sendo feita em Praia Grande, foi Sim. emenda, né, do deputado Fernando Vampiro, no último ano de mandato dele. Então, vai ficar também um marco para a cidade. Nós somos oposição hoje no município, você sabe, e aí, ainda assim algumas pessoas questionam, mas vocês são oposição, estão trazendo verba. A gente trabalha pelo município, para Sim. as pessoas, né? Então, não tem, eu não vou, se eu tenho condições de ir lá e solicitar e ver que isso vai acontecer, é para o município, é para as próximas, né, para os próximos prefeitos, para as próximas gerações, para as pessoas que estão lá no município, né? Então, são melhorias nesse sentido. Maravilha. Agora, vereadora, para como vereador ou tem aspersões aí para o executivo, quem sabe vice-prefeito ou prefeita, como é que é isso, assim? Porque você tem bastante estudo, tem bastante conhecimento, já mostrou que tem articulação para captar verbas, né? É uma pessoa muito inteligente, a gente vê no seu falar e no seu agir. Como que fica, assim? Acha que encerra como legislativo ou quem sabe aí uma aspersão para o executivo em algum momento da sua vida? Então, eu sou bem metida, né? Na verdade, Bruno, eu não tenho interesse em continuar ir novamente como vereadora, Certo. mas sou pré-candidata a prefeita pelo meu partido, Ah, já é né? Sou pré-candidata. pré-candidata, nós temos alguns nomes, né? Já foram colocados alguns nomes dentro do partido e hoje eu coloquei o meu nome à disposição, que eu penso que nós mulheres, né? Eu tenho condições de tocar. Eu acredito que a gente pode fazer um trabalho significativo no município. Hoje eu sou a presidente do partido, também já é um avanço, porque é a primeira mulher que assume um partido, né? A gente sabe que
o MDB tem uma trajetória grande lá em Praia Grande, não só em Praia Grande, como no estado, em todo o Brasil. É o maior partido hoje do Brasil, acredito, Isso, né? é o maior partido hoje do Brasil ainda. Então, assim, estar presidente também é um fato, né, que eu almejei, me coloquei à disposição e eles acreditaram e confiaram, né, estão confiando, né? Então, só que é difícil, não é fácil, né, Bruno? Mas meu nome está à disposição, nós iremos fazer uma pesquisa e depois nós iremos à convenção para escolher o E a candidato. princípio, nenhum tipo de coligação anunciada ainda lá. Ainda não. Nós chegamos a ter uma conversa com o prefeito Fanica, de uma chapa única, né? Mas aí não se concretizou. Então, né, tem vários partidos Sim. colocando, né, os nomes à disposição, porque ah, ainda demora um pouquinho até as Sim. coisas, de fato, se organizarem. Sim, mas uma possibilidade de uma chapa única, você e o prefeito Fanico, ou alguma situação nesse sentido assim, não tem eleição, né? Em Daí Praia Grande. nós temos o ex-prefeito Henrique, que também é pré-candidato, né? Então não sei como é que vai ficar. Então são nomes que estão surgindo, né? Estão circulando São lá no meio, né? circulando, né? As pessoas estão se articulando. O prefeito Fanica é pré-candidato declarado Assim, ele não, à acho que ele não reeleição. declarou assim, né, em público, né? Mas eu acredito que sim. Uhum. Perfeito. Agora, vereadora, nós falamos um pouquinho a respeito da sua vida, da sua trajetória, dos seus posicionamentos, das suas articulações, e agora eu quero convidar você para um quadro muito especial que nós vamos vir aí depois do intervalo, porque eu quero causar um pouco de desconforto. Acho que eu te deixei muito confortável até Ah, agora. pois é. Tava muito fácil, né, Bruno? Mas nós vamos aí para umas perguntas que a gente recebeu aí do pessoal e nós vamos para a nossa roleta. Eu brinco com o pessoal fala da roda Jequiti lá, mas aqui a nossa roleta ela não premia ninguém, ela só traz um Ah, pouquinho de desconforto porque tem que responder perguntas que ela não vai saber nem qual tema e nem de onde veio, depois do intervalo comercial. Aqui você vai se sentir em casa. No Center Shopping é assim. Um shopping moderno, completo e aconchegante, com crediário próprio, cinema 3D, praça de alimentação completa e mais de 70 lojas. Isso é Center Shopping Araranguá. Você vai se sentir em casa. Tire suas dúvidas sobre serviços de despachantes em Araranguá com a Despachante Placar. A satisfação do cliente em ter a documentação do seu veículo de forma segura, com colaboradores experientes para dar agilidade em serviços de licenciamento, emplacamento, transferência de propriedade, entre outros serviços. Despachante Placar, de segunda a sábado, em horário comercial. E nós já voltamos aqui agora já com a nossa roleta, que não premia eles, né, mas que causa um pouquinho de desconforto. E eu vou convidar a vereadora Silvia, então. Aceita o desafio, vereadora? aceito. Vamos lá, então? Vamos ver quais as perguntas a gente tem para você? Se eu Então, não souber responder, passa, né? Pode passar. Não, não vai passar. Aqui não tem passo ou repassa. Aqui é roda a roleta e responde a pergunta. Vamos ver o que tem. Roda essa roleta que nós vamos ver qual assunto que você vai ter que falar. Vamos ver. Segurança pública, olha aí, ó. Vamos ver certinho aqui qual é a pergunta que nós temos de segurança pública. O efetivo da Polícia Militar, que é estadual, né, tem sido suficiente para lidar com os problemas de segurança do município? Então, nós temos um efetivo pequeno, né? Até porque é um município com 8.100 habitantes, mais ou menos assim, no último censo.
Então, o nosso efetivo é pequeno. Eu acredito que eles estão conseguindo, né, fazer a segurança pública do município. E até agora nós conseguimos também um espaço, né, para a Polícia Militar, que antes nós não tínhamos, né, foi uma parceria da Prefeitura e do Governo do Estado. E com isso nós vamos receber também, o nosso comandante mencionou que nós iremos receber também uma policial feminina, e também é importante. Legal. Porque antes não havia espaço, né, para vestiário, essa questão toda. Então, acredito que isso também vai contribuir com a segurança do município. Ainda nós, em Praia Grande, ainda temos o privilégio, né, de andar na rua tranquilamente, assim, né, porque as grandes cidades hoje isso já não é possível. Então, acho que dentro da nossa realidade, eu acredito que o efetivo que nós temos, eles conseguem fazer um trabalho efetivo. Maravilha, vamos rodar essa roda de novo, que eu quero ver agora onde que vai cair. Qual será a pergunta que a vereadora vai ter que responder? Cultura. Cultura Imagina. Vamos lá aqui, vamos ver. O Brasil está polarizado em relação à cultura, e muitos têm opinião ruim a respeito de incentivos culturais. Pergunta: o que você acha de leis de incentivo à cultura, por exemplo, Paulo Gustavo ou Lei Rouanet, vereadora? Então, no município nós também temos, eu vou falar então do município, né? Uhum. Eu acredito que as leis em relação à cultura, elas são extremamente significativas. Nós temos no município, né, tanto a Lei Paulo Gustavo como a Elizabeth Andler, de Santa Catarina, como as demais, Aldir Blanc. Então, assim, o que eu vejo nesse sentido? O que eu vejo dentro da Praia Grande? Várias pessoas que têm, né, que fazem essas questões culturais, elas estão podendo mostrar por meio desses incentivos da lei. Então, eu acho que ela é extremamente significativa, né, para nós valorizar o que nós temos, né, salvaguardar, porque historiador não fala resgate, né? Sim. Então, salvaguardar isso, nosso acervo. nossos acervos, nossas culturas, porque tem muita coisa que nós acabamos perdendo no decorrer, né? As pessoas vão se indo, as histórias vão com eles, né? Eu pego, às vezes, a questão da receita da rosca de polvilho, que é uma coisa típica nossa, né? Se nós vamos para o Rio Grande do Sul, é difícil você encontrar rosca na padaria. Nunca vi no Rio Grande do Sul comer galinha com rosca nas festas, e aqui nós temos. Isso é uma tradição, isso é uma cultura, e por que não preservar, né? Por que não salvaguardar isso, né? Eu acho que o incentivo da lei vem nesse sentido, né? De tu valorizar o teu trabalho, que muitas vezes, é um artesanato, enfim. Mas às vezes tu não tem esse incentivo para você poder, né, manter e passar para as novas gerações. Eu penso que esses saberes, esses fazeres, né, de diferentes grupos, eles precisam estar, né, salvaguardados, né, ou escrito, ou que as próximas gerações possam ter acesso. De como funcionar. Isso, e a lei, né, e o incentivo, ele vem contribuir com isso. Eu pego um exemplo também de uma senhora lá em Praia Grande, assim, a Dona Benta. Dona Benta foi uma mulher que a vida inteira ela fez penedas, sabe? Peneda de taquara, né? Enfim. E é uma prática que vai se perder. E hoje, por meio da lei, está se fazendo um documentário com ela. Ela está com 92 anos. Nossa. 91, 92 anos ela vai fazer. E, assim, está se guardando isso por meio do incentivo da Lei Paulo Gustavo. Maravilha, muito boa a sua visão a respeito disso. Vamos rodar, que ainda dá tempo da gente rodar aí mais uma vez. Vamos ver aqui. Planejamento? Planejamento. Vamos ver o que nós temos de planejamento. Vereadora, o setor de planejamento do seu município funciona bem? Ou não existe secretaria destinada para essa importante atribuição do executivo? No município, nós não temos uma secretaria específica para planejamento. Penso que seria um dos projetos da minha gestão, se caso eleita for. Olha a audácia. Criar uma secretaria de planejamento, porque é extremamente significativo, né? Porque nós precisamos ter um planejamento estratégico para gerir todas as demandas do município. Eu acho que em tudo planejamento, né, Bruno? É na minha casa, é na sala de aula, acho que ele precisa estar, e ele precisa de uma secretaria com pessoas competentes que tenham a habilidade para fazer e executar o planejamento dentro de uma gestão. Então, hoje nós temos setores que atendem, né, mas não temos no município uma secretaria específica.
Certo, é muito necessário, né? Bom, nós estamos com o nosso tempo aqui já esgotado, mas é tão bom quando a gente vai conversar com pessoas inteligentes, como é o caso da vereadora Silvia, né? Vereadora, se você tivesse uma mensagem para deixar, um legado, assim, se pudesse falar com as gerações futuras, com o pessoal que está te assistindo nesse momento para aquela câmera ali, qual a mensagem você deixaria? É, primeiro, assim, em relação às mulheres, eu gostaria de dizer que não existe uma democracia plena enquanto não houver uma equidade entre homens e mulheres dentro da questão política. A nossa democracia ela é extremamente frágil, né? Então, para que ocorra essa democracia plena, a gente precisaria. Isso pode ser utópico? Pode ser, mas é uma questão que eu falo. E eu sempre falo e falo para meus alunos assim, para mim, o que me diferencia e o que me move é o conhecimento e é o estudo e é as oportunidades que eu tive na minha vida que eu pude aproveitar. Então, eu falo, né, para quem está nos escutando, tantas mulheres, crianças, enfim, todas as pessoas que estão nos ouvindo, que aproveitem, né, as oportunidades que a vida nos dá e que vão em busca, porque é dessa forma que a gente consegue movimentar toda essa engrenagem desse nosso mundo e é isso aí. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada ao Palco Político por me convidar. Eu estou muito contente por estar aqui. É a primeira entrevista que eu faço, né? Então, desculpa se não saiu, né, tudo muito correto, Muito bem. mas muito obrigada. Se Certo. não falasse que era a primeira entrevista, nós não saberíamos, viu, vereadora? Imagina, a gente que agradece você abrir um espaço na sua agenda, tanto como vereadora, que a gente sabe que tem as suas atribuições, mas também como educadora, com toda a sua agenda que você tem dentro do polo, dentro né, onde você leciona também. Então, muito, muito importante a gente saber que você se desloca aí 1 hora e pouco, né, de viagem para vir lá de Praia Grande até aqui o nosso estúdio, que fica em Araranguá, para poder conceder essa entrevista. Nós nos sentimos muito especiais também. A gente deseja sucesso em todos os seus projetos, a sua trajetória. Ficamos muito felizes com quem você é e esperamos receber você aqui em outros momentos, aqui não só no Palco Político, como nas demais programações da W3 News. Se prepare para viajar um pouquinho mais para cá. Certo, muito obrigada. Só convidar que eu dou um jeito de vir. Maravilha, vereadora, muito obrigado. E você que está em casa nos acompanhando, que não conseguiu olhar, observar essa entrevista desde o início, volta desde o começo, você não vai se arrepender aí de acompanhar com a gente esse bate-papo super legal sobre uma trajetória de estudo, sobre uma trajetória aí, de mulher na política, né? Nós estamos aqui no mês da mulher, em março, e nós estamos muito felizes de receber mulheres empoderadas e também que estão assumindo frente de liderança, como é o caso da vereadora Silvia, que além de doutora, né, hoje, dentro da sua linha de estudo, já chegou ao doutorado e também é vereadora, pré-candidata a prefeita, assumindo posturas de liderança e nada mais justo, né, digamos assim, de receber aí essa grande mulher aqui na nossa bancada do Palco Político nesse mês da mulher. Continue acompanhando toda a nossa programação da W3 News, que sempre tem informação que te move.